Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 21. Há quase 2 horas que um tacho com molho estava ao lume, e o odor do tomate, do alho e da carne guisada sobrepunha-se ao aroma mais suave do peru de 9 quilos que se encontrava agora, bem tostado e brilhante, numa assadeira em cima da bancada. Jane estava sentada à mesa da cozinha da mãe, a juntar ovos batidos e manteiga derretida a uma taça cheia de batatas cozidas que acabará de reduzir a puré. Em sua casa, raramente tinha tempo para cozinhar, e as suas refeições eram constituídas por aquilo que conseguia desenterrar do armário ou do congelador. Mas ali, na cozinha da mãe, nada se fazia à pressa. Cozinhar era um acto reverencial, uma homenagem à própria comida, por muito modestos que fossem os ingredientes. Cada fase, cortar, mexer ou regar, fazia parte de um ritual solene que culminava com o cortejo de pratos a serem levados para a mesa, onde eram recebidos com os devidos suspiros de apreço. Na cozinha de Angela, tudo levava o tempo que fosse necessário. E por isso é que Jane juntava lentamente a farinha ao puré de batata e aos ovos batidos, misturando tudo com as mãos. Agradava-lhe o trabalhar ritmado da massa quente e aceitava serenamente que o processo não podia ser acelerado. Não aceitava muitas coisas que faziam parte da sua vida. Gastava demasiada energia a tentar ser mais rápida, melhor, mais eficiente. Sabia-lhe bem, pelo menos uma vez, render-se às exigências inexíveis da preparação de nhoque. Polvilhou a massa com mais farinha e continuou a tendê-la, concentrando-se na sua textura sedosa. Na sala ao lado, o local de reunião dos homens, a televisão estava sintonizada na ESPN no volume máximo. Mas aqui, protegida pela porta fechada da algazarra da multidão nos estádios e da tagarelice dos jornalistas desportivos, trabalhava serenamente a massa, que, entretanto, já adquirira elasticidade. Só se distraiu quando um dos gêmeos de Irene entrou na cozinha a cambalear, bateu com a cabeça na mesa e começou a chorar. Irene entrou a correr e pegou-lhe ao colo. Angela, tenha certeza que não posso ajudá-la? Perguntou Irene, aparentemente um pouco ansiosa por fugir ao barulho da sala de estar. Angela, que estava a fritar cannoli, respondeu: nem penses nisso. Vai tomar conta dos teus meninos. O Michael pode olhar por eles. Não está a fazer nada a não ser ver televisão. Não, vai sentar-te na sala e não te incomodes. Eu e a Jane temos tudo sob controle. Se tem mesmo a certeza. Sim, tenho a certeza. Irene suspirou e saiu da cozinha, com a criança a espernear ao seu colo. Jane começou a estender a massa do nhoque. Sabe, mãe, ela queria mesmo vir para aqui ajudar-nos. Angela retirou os cannoli dourados e estaladiços do óleo e pô-los a escorrer sobre papel de cozinha. É preferível ela tomar conta dos miúdos. Tenho tudo organizado. Ela não saberia o que fazer nessa cozinha. Pois, como eu, Angela virou-se para ela, com a escumadeira a escorrer óleo. Tu sabes, só porque a mãe me ensinou. E isso não basta. Eu devia ter te ensinado mais. Bem sabe que não foi isso que eu quis dizer. Com o seu olho crítico, Angela observou a Lha, que cortava a massa em bocadinhos de 2,5 centímetros. Achas que a mãe da Irene lhe ensinou a fazer nhoque assim? Duvido. Ela é irlandesa. Angela riu-se. Mais uma razão para não a deixarmos vir para a cozinha. Mãe, exclamou Frank, entrando de rompante na cozinha. Tem mais alguma coisa que se coma? Jane levantou a cabeça quando o irmão mais velho entrou, com a arrogância habitual. Era um fuzileiro dos 4 costados. Os seus ombros empinados eram tão largos como o frigorífico em que metia agora o nariz. Não posso acreditar que já tenhas comido tudo o que havia naquele tabuleiro. Não, os miúdos é que andam sempre a chafurdar na comida com aquelas mãos imundas. Eu não tenho comido nada. Há mais queijo e salame na prateleira do fundo, disse Angela. E uns pimentos assados, naquela taça em cima da bancada. Por que não arranjas outro tabuleiro? Frank tirou uma lata de cerveja do frigorífico e abriu-a. Não me pode fazer isso, mamã. Não quero perder a última parte do jogo. Jane, arranjas um tabuleiro para eles. Por que hei de ser eu?
Ele não está a fazer nada de útil, lembrou Jane. Mas Frank já tinha saído da cozinha e o mais provável era estar de novo sentado em frente da televisão a beber a sua cerveja. Jane aproximou-se do lava-louça para passar por água as mãos enfarinhadas. A serenidade que ainda há pouco sentia dera lugar a uma irritação que ela já conhecia. Cortou uns cubos de queijo mussarela cremoso, umas fatias de salame nas como papel e dispô-los num tabuleiro. Juntou uns pimentos assados e uma mão cheia de azeitonas. Se comessem mais, os homens ficariam sem apetite para o resto. Céus, estou a pensar como a mamã. Por que diabo me hei de preocupar se eles perderem o apetite? Levou o tabuleiro para a sala, onde o pai e os 2 irmãos estavam sentados no sofá, embasbacados, a olhar para a televisão. Irene estava ajoelhada no chão, junto da árvore de Natal, a apanhar migalhas de bolacha. Peço muita desculpa, disse Irene. O Dougie deixou cair isto na carpete e eu não consegui apanhar. Jane, pode sair da frente. Assim não consigo ver o jogo, disse Frank. Jane pousou o tabuleiro de acepipes em cima da mesa baixa e retirou aquele que estava contaminado com os micróbios dos miúdos. Alguém podia ajudar a Irene a tomar conta daqueles meninos. Porém, Michael levantou a cabeça, de olhar vidrado. O quê? Ah, pois. Jane, afasta-te, pediu Frank. Só quando agradeceres. Por quê? Jane tirou-lhe da frente o tabuleiro de aperitivos que acabará de pousar em cima da mesa. Está bem, está bem. Raios. Obrigado. Não tens de quê. Jane voltou a pousar o tabuleiro, com força, e dirigiu-se para a cozinha. Parou à porta e observou a cena que se desenrolava na sala de estar. Debaixo da árvore de Natal, com as lâmpadas a acender e a apagar, havia um monte de presentes, oferendas ao grande Deus do excesso. Os 3 homens plantados diante do televisor empanturravam-se de salame. Os gêmeos rodopiavam à volta da sala como 2 peões. E a pobre Irene procurava esforçadamente migalhas de bolacha, enquanto algumas madeixas do seu belo cabelo ruivo se soltavam do rabo de cavalo. Deus me livre, pensou Jane. Preferia morrer do que ser apanhada neste pesadelo. Fugiu para a cozinha e pousou o tabuleiro. Ficou ali por instantes, a respirar fundo e a afastar uma terrível sensação de claustrofobia. Consciente, ao mesmo tempo, do volume que lhe comprimia a bexiga. Não posso deixar que isto me aconteça. Não posso ser como a Irene, esgotada e constantemente assediada por mãozinhas sujas. O que se passa? Perguntou Angela. Nada, mamã. O quê? Aposto que se passa alguma coisa. Jane suspirou. O Frank lixa-me o juízo. Percebe? Não podes usar um termo mais agradável. Não, é exatamente o que ele me faz. Não vê o idiota que é. Sem dizer nada, Angela tirou os últimos canoli do lume e pô-los a escorrer. Sabia que ele andava atrás de mim e do Mike pela casa fora com o aspirador. Adorava assustar o Mike e dizia-lhe que ia sugá-lo para dentro do tubo. O Mike gritava como um possesso. Mas a mãe nunca ouvia, porque o Frank fazia sempre aquilo na sua ausência. Nunca soube como ele era mau para nós. Angela sentou-se à mesa e olhou para os pedacinhos de massa que ela tinha cortado. Eu sabia, disse ela. O quê? Eu sabia que ele podia ter sido melhor para vocês. Podia ter sido um irmão melhor, mas deixava-o fazer tudo o que ele queria. Isso é que nos entristecia, mamã. E ainda entristece o Mike. O Frank foi sempre o seu eu preferido. Tu não compreendes o Frank. Jane riu-se. Compreendo muito bem. Senta-te, Jane. Anda. Vamos fazer os nhoque às 2. Assim é mais rápido. Jane suspirou e sentou-se na cadeira em frente de Angela. Em silêncio, ressentida, começou a polvilhar os nhoque com farinha e a fazer em cada uma molgadela com o dedo. Existiria uma marca mais pessoal que um cozinheiro pudesse deixar do que a sua própria impressão digital, fruto de um momento de irritação? Tens de dar um desconto ao Frank, disse Angela. Por quê? Ele não me dá nenhum. Tu não sabes o que ele tem passado. Estou farta de ouvir falar nos fuzileiros. Não, refiro-me ao tempo em que ele era bebê. Ao que aconteceu quando ele era bebê. Aconteceu alguma coisa. Ainda hoje tenho arrepios quando me lembro que ele bateu com a cabeça no chão. O quê? Caiu do berço. Jane riu-se. Isso pode explicar o QI dele. Não, isto não tem graça nenhuma. Foi grave. Muito grave. O teu pai estava fora da cidade e eu tive de levar o Frank às urgências. Eles eram radiografs e descobriram-lhe uma sura, mesmo aqui. Angela tocou na parte lateral da cabeça, deixando uma mancha de farinha no cabelo preto. No crânio. Eu sempre disse que ele não regulava bem. Garanto-te que isto não tem graça nenhuma, Jane. Ele ia morrendo. Ele é demasiado ruim para morrer. Angela olhou para a taça da farinha. Ele tinha apenas 4 meses, disse ela. Jane calou-se, enterrando o dedo na massa mole. Não conseguia imaginar Frank em bebê. Não conseguia imaginá-lo desamparado nem vulnerável. Os médicos tiveram de retirar-lhe sangue do cérebro. Disseram que havia uma hipótese. Angela calou-se. De quê? De ele não ter um desenvolvimento normal. Veio-lhe automaticamente à cabeça um comentário sarcástico, mas Jane conteve-se. Não era ocasião para sarcasmos.
Ângela não olhava para ela, mas para sua própria mão, agarrada a um bocado de massa, evitando o olhar Dahlia. 4 meses de idade, pensou Jane. Há qualquer coisa errada aqui. Se ele tinha apenas 4 meses, ainda não gatinhava. Não podia ter caído do berço nem da cadeira. A única possibilidade era terem-no deixado cair. Jane olhou para a mãe com um ar mais compreensivo. Perguntou a si própria quantas vezes teria Ângela acordado de noite, horrorizada, lembrando-se do momento em que perderá a força nas mãos e deixará cair o seu bebê. Frank, o menino de ouro, quase morto pela mãe descuidada. Jane tocou no braço da mãe. Mas acabou por correr tudo bem. Não é verdade? Ângela respirou fundo. De repente, recomeçou a polvilhar e a beliscar mais nhoque com uma rapidez nunca vista. Mãe, de todos nós, o Frank é o mais rijo. Não, não é. Ângela pôs um nhoque no tabuleiro e olhou para Alha. Tu é que és. Pois, está bem. És, Jane. Quando nasceste, olhei para ti e pensei. Com esta nunca terei de me preocupar. Esta vai dar luta, seja em que circunstâncias for. Quanto ao Mike, sei que talvez devesse tê-lo protegido melhor. Não é tão bom a defender-se. O Mike tornou-se uma vítima. Há de agir sempre como tal. Mas tu, não. Ângela esboçou um sorriso tênue ao olhar para Alha. Quando tinhas 3 anos, vi-te cair e bater com a cara na mesinha da sala. Fizeste um corte aqui, por baixo do queixo. Pois, ainda tenho a cicatriz. O corte foi tão profundo que tiveste de levar pontos. A carpete ficou cheia de sangue. E sabes o que quiseste? Adivinha o que quiseste? Fartei-me de chorar, imagino. Não. Começaste a bater na mesinha. Aos murros a ela. Assim. Ângela bateu na mesa com o punho fechado, levantando uma nuvem de farinha. Como se estivesses furiosa com ela. Não correste para mim. Não choraste ao ver o sangue. Fizeste frente àquilo que te tinha magoado. Ângela riu-se e passou a mão pelos olhos, deixando um traço branco na face. Eras uma menina muito estranha. De todos os meus lios, foste aquela de que mais me orgulhei. Jane risolitou a mãe. Não sabia. Não fazia ideia. Ah, filhos, vocês não imaginam o que os pais passam por vossa causa. Espera até os teres e vais ver. Só depois é que vais saber como é. Como é o quê? O amor, respondeu Ângela. Jane olhou para as mãos estragadas da mãe. De repente, sentiu os olhos arderem e uma dor na garganta. Levantou-se e aproximou-se do lava-louça. Encheu um tacho com água para cozer os nhoque. Esperou que a água aquecesse, pensando, talvez eu não saiba verdadeiramente como é o amor. Porque sempre o tenho afastado, como afasto tudo o resto que me possa magoar. Deixou o tacho ao lume e saiu da cozinha. Lá em cima, no quarto dos pais, pegou no telefone. Sentou-se na cama, com o auscultador na mão, e tentou ganhar coragem para fazer o telefonema. Faz. Tens de fazer. Começou a ligar. O telefone tocou 4 vezes, e depois ela ouviu a gravação, breve e trivial. Daqui fala o Gabriel. De momento não estou em casa. Por favor, deixe uma mensagem. Jane esperou pelo sinal sonoro e respirou fundo. Fala, Jane, disse ela. Tenho uma coisa para te dizer e creio que esta é a melhor maneira, pelo telefone. É melhor do que falar contigo pessoalmente, porque acho que não quero ver a tua reação. De repente, deu uma gargalhada. Céus, sinto-me mesmo estúpida, a cometer o erro mais velho do mundo. Nunca mais farei troça de gente estúpida. O que aconteceu é que, bem, estou grávida. De 8 semanas, creio. O que? Caso estejas interessado em saber, significa que o Lho é teu, sem dúvida. Não estou a pedir-te nada. Não quero que te sintas obrigado a fazer seja o que for daquilo que os homens devem fazer. Mas pensei que tinhas o direito de saber. Por quê? Jane calou-se, com a voz embargada pelas lágrimas. Pigarreou. Porque resolvi ficar com o bebê. E desligou. Durante algum tempo, não se mexeu. Ficou a olhar para as mãos, apanhada num turbilhão de emoções. Alívio, medo, expectativa. Mas não ambiguidade. Era uma opção em relação à qual não tinha dúvidas. Levantou-se, sentindo-se de súbito mais leve, aliviada do fardo da incerteza. Eram tantas as preocupações, as mudanças para as quais tinha de se preparar. Mas sentiu uma nova leveza no andar quando desceu as escadas e regressou à cozinha. A água do tacho já estava a ferver. O vapor aqueceu-lhe a face, como uma carícia materna. Juntou-lhe 2 colheres de chá de azeite e em seguida despejou o nhoque no tacho. Já havia mais 3 tachos ao lume, cada um dos quais libertava sua própria fragrância. O perfume da cozinha da mãe. Jane inalou os odores, apreciando aquele lugar sagrado, onde a comida era amor. Retirou do tacho as almofadinhas de batata à medida que elas vinham à superfície. Colocou-as numa travessa e regou-as com o molho da carne. Abriu o forno e retirou os pratos que aqueciam lá dentro, batatas assadas, feijão verde, almôndegas e manicoti. Um cortejo de abundância, que ela e a mãe levaram em triunfo para a sala de jantar. E por último, evidentemente, o peru,
que foi ocupar o lugar de honra, no centro da mesa, rodeado pelos seus primos italianos. A família não conseguiria comer aquilo tudo, mas isso é que era importante. A abundância de comida e de amor. Jane sentou-se à mesa, em frente de Irene, que dava de comer aos gêmeos. Apenas há uma hora, quando olhara para ela na sala, viram uma jovem cansada, cuja vida já terminara, com a saia descaída pelos puxões constantes das mãozinhas dos iós. Agora, olhava para a mesma mulher e via uma Irene diferente, que se ria ao enar uma colher de molho de arando nas boquinhas dos gêmeos e cuja expressão se enternecia ao beijar uma cabecinha cheia de caracóis. Vejo uma mulher diferente porque eu é que mudei, pensou ela. Não foi a Irene. Depois do jantar, ajudou a mãe a fazer o café e a rechear os cannoli com creme de pasteleiro e deu consigo a ver a mãe com outros olhos, também. Reparou que ela tinha mais cabelos brancos e que a face começava a ganhar uma certa acidez. Alguma vez te arrependes de nos ter dado à luz, mamã? Interrogou-se Jane. Alguma vez pensas que cometeste um erro? Ou estava certa, como eu estou em relação a este bebê? Jane, gritou Frank da sala de estar. O teu telemóvel está a tocar. Podes atender? Gritou ela. Estamos a ver o jogo. Tenho as mãos cheias de creme. Atendes? Frank entrou na cozinha e atirou-lhe praticamente o telefone. É um gajo qualquer. O Frost. Não sei quem é o Gabriel. Foi o primeiro pensamento dela. Ele ouviu a minha mensagem. Aproximou-se do lava-louça e passou as mãos por água, sem pressa. Quando atendeu o telefone, conseguiu responder com calma. Está. Detetive Risoli. É o padre Broff. De repente, toda a tensão acumulada se desvaneceu. Sentou-se numa cadeira. Percebeu que a mãe a observava e tentou eliminar a desilusão da sua voz. Sim, padre. Desculpe ligar-lhe na véspera de Natal, mas não consigo descobrir o telefone da doutora Islis. Aconteceu uma coisa que eu achei que devia saber. O que é? A doutora Islis queria o contato do parente mais próximo da irmã Úrsula e eu ofereci-me para o procurar. Mas parece que o arquivo da nossa paróquia está um pouco desatualizado. Temos um número de telefone antigo de um irmão em Denver, mas esse telefone foi desligado. A madre Mary Clement disse-me que o irmão morreu. Ela disse-lhe que a irmã Úrsula também tem um sobrinho que vive noutro estado. A madre não me falou dele. Parece que tem estado em contato com os médicos. Foi o que as enfermeiras me disseram. Risoli olhou para a travessa dos cannoli recheados, que começavam a ficar ensopados com o creme. Aonde quer chegar com isso, padre? Eu sei que isto parece um pormenor insignificante. Tentar encontrar um sobrinho que não vê a tia há anos. E sei como é difícil localizar alguém que não reside neste estado, quando nem sequer sabemos o primeiro nome. Mas a igreja tem recursos de que nem a polícia dispõe. Um bom sacerdote conhece o seu rebanho, detetive. Conhece as famílias e os nomes dos iós. Telefonei ao padre da paróquia de Denver onde vivia o irmão da irmã Úrsula. Ele lembra-se muito bem do homem. Foi ele que celebrou a missa de corpo presente. Perguntou-lhe se ela tinha outros parentes. O tal sobrinho? Perguntei. E então? Não há nenhum sobrinho, detetive. Capítulo 22. Maura sonhou com piras funerárias. Estava na sombra, a ver as labaredas alaranjadas a lamber os corpos empilhados como lenha, a ver a carne a ser consumida no calor do fogo. Vultos masculinos rodeavam os cadáveres ardentes, um círculo de observadores silenciosos cujo rosto ela não conseguia descortinar. Nem eles a viam, porque ela estava na escuridão, encolhida. As faíscas saltavam da pira alimentada por combustível humano e desapareciam em espiral na negrura do céu. Iluminavam a noite e desvendavam uma realidade ainda mais terrível. Os corpos continuavam a mexer-se. Membros enegrecidos que se debatiam na tortura do fogo. Um dos homens virou-se lentamente para trás e olhou para Maura. Era um rosto que ela reconheceu. Um rosto cujos olhos eram desprovidos de alma. Vitor. Maura acordou nesse mesmo instante, com o coração aos pulos e a camisa de noite ensopada em suor. Uma rajada de vento fez abanar a casa, e ouviu-se o som lúgubre das janelas a estremecer, o gemido das paredes. Ainda em pânico devido ao pesadelo, deixou-se cair imóvel, sentindo o suor a arrefecer na pele. Fora só o vento que a acordara. Pôs-se à escuta, e todos os estalidos da casa lhe pareciam passos de um intruso, que se aproximava. De repente, o seu corpo retesou-se, alertado para um som diferente. Um arranhar, que lembrava as garras de um animal a tentar entrar em casa. Mauro olhou para o mostrador luminoso do relógio. Faltava um quarto para a meia-noite. Saiu da cama e sentiu o frio do quarto. Às apalpadelas, procurou um roupão, mas não acendeu a luz, para preservar a visão nocturna. Aproximou-se da janela do quarto e verificou que já não nevava. O solo coberto de branco resplandecia ao luar. Outra vez, o som de qualquer coisa roçar na parede. Aproximou-se o mais possível do vidro e viu uma espécie de sombra mexer-se junto da esquina da casa. Seria um animal? Saiu do quarto,
descalça, e desceu o corredor, em direção à sala. Encostada à árvore de Natal, espreitou pela janela. Ia morrendo de susto. Um homem subiu os degraus do seu alpendre. Maura não conseguiu ver-lhe a cara, que estava escondida na sombra. Como se sentisse que estava a ser observado, o homem virou-se para a janela, e ela viu-lhe a silhueta. Os ombros largos, o rabo de cavalo. Afastou-se da janela e ficou encostada aos ramos espinhosos da árvore de Natal, tentando perceber por que estava Méfisto Kifef ali, à sua porta. Por que viria ele àquela hora, sem telefonar primeiro? Maura ainda não se libertara totalmente do medo causado pelo pesadelo, e aquela visita a deshoras deixou-a inquieta. Pensou 2 vezes se havia de abrir a porta a alguém, mesmo a um homem que conhecia de nome e de vista. A campainha tocou. Ela estremeceu, derrubando uma lâmpada de vidro que se estilhaçou no soalho. Lá fora, a sombra encaminhou-se para a janela. Maura não se mexeu, sem saber o que havia de fazer. Não vou acender a luz, pensou. Ele vai desistir e deixar-me em paz. A campainha tocou outra vez. Vai-te embora, pensou. Vai-te embora e telefona-me de manhã. Suspirou de alívio ao ouvi-lo descer os degraus do alpendre. Aproximou-se da janela e espreitou lá para fora, mas não o viu. Nem avistou nenhum carro estacionado em frente da casa. Para onde fora ele? Ouviu passos, o ruído de botas na neve, a dirigirem-se para o lado da casa. Que diabo andava ele a fazer? A contornar a propriedade dela. Ele está a tentar arranjar uma maneira de entrar em casa. Maura conseguiu sair de trás da árvore e conteve um grito de dor quando pisou a lâmpada partida e um pedaço de vidro se lhe enterrou no pé descalço. De repente, um vulto apareceu numa janela lateral. Estava a espreitar lá para dentro, para a sala às escuras. Maura refugiou-se no corredor, avançando sem fazer barulho, com a planta do pé ensanguentada. É tempo de chamares a polícia. Liga para o 112. Maura virou-se e entrou na cozinha, a cochear, apalpando a parede, à procura do telefone. Com a pressa, derrubou-o ao escutador. Agarrou nele e encostou ao ouvido. Não dava sinal. O telefone do quarto, pensou ela. Estaria desligado da chá? Desligou o telefone da cozinha e voltou ao corredor, sentindo o vidro enterrar-se cada vez mais na planta do pé, repiçando o soalho já ensanguentado. Entrou de novo no quarto e tentou orientar-se no meio da escuridão. Sentiu a carpete debaixo dos pés e deu uma canelada na cama. Deixou-se guiar pelo colchão e procurou chegar à cabeceira. Ao telefone que estava em cima da mesa. Não dava sinal. O terror atravessou-a como um vento gelado. Ele cortou a linha telefônica. Maura largou-o ao escutador e com a escuta, ansiosa por ouvir o que ele faria a seguir. O vento fazia render a casa, disfarçando todos os sons excepto o bater do seu próprio coração. Onde está ele? Onde está ele? Depois, pensou, o meu telemóvel. Aproximou-se da cômoda, onde deixará a carteira. Enou a mão lá dentro, apalpando o conteúdo, à procura do telemóvel. Tirou as chaves, várias canetas e uma escova de cabelo. O telefone. Onde está o maldito telefone? No carro. Deixei-o no banco da frente do carro. A sua cabeça estalou ao ouvir o som de um vidro a partir-se. Teria vindo da frente da casa, ou das traseiras. Para onde iria ele? Maura saiu do quarto, já sem sentir a dor provocada pelo estilhaço de vidro que cada vez se enterrava mais no seu pé. A porta para a garagem cava mesmo ao fundo do corredor. Abriu-a e entrou, precisamente no momento em que ouviu mais vidros a partir-se e a espalhar-se no chão. Fechou a porta. Recuou até ao carro, ofegante. O seu coração parecia um cavalo a galope. Não faças barulho. Não faças barulho. Levantou o puxador da porta do carro, devagar, e encolheu-se quando ouviu o som da fechadura a ser acionada. Abriu a porta e sentou-se ao volante. Soltou um gemido estrangulado de frustração ao lembrar-se que tinha deixado as chaves do carro no quarto. Não podia ligar o motor e ir-se embora. Olhou para o lugar do passageiro e, à luz da lâmpada do teto, viu o telemóvel. Obrigada. Meu Deus, pensou ela, e ligou para o 112. Serviço de emergência. Fala do 2130, Buckminster Road, disse ela em surdina. Estão a arrombar a minha casa. Pode repetir a morada. Não consigo ouvi-la. Fala do 2130, Buckminster Road. Um intruso. Maura calou-se, de olhar chou na porta que dava acesso ao interior da casa. Por baixo dela, via-se uma nesga de luz. Ele está lá dentro. Ele anda a revistar a casa. Maura saiu do carro como ponte e fechou a porta sem fazer barulho, apagando a lâmpada do teto. Ficou de novo às escuras. O quadro elétrico da casa estava a apenas a uns metros, na parede da garagem, e Maura ponderou desligar todos os circuitos e cortar totalmente a energia. Deste modo ficaria protegida pela escuridão. Mas ele adivinharia onde ela estava e dirigir-se-ia imediatamente para a garagem. Deixa-te estar quieta, pensou. Talvez ele julgue que eu não estou em casa. Talvez ele julgue que a casa está vazia. Depois, lembrou-se do sangue. Deixará um rastro de sangue. Ouviu os passos dele. Os sapatos atravessarem o soalho de madeira, a saída da cozinha,
seguindo as pegadas ensanguentadas. Uma série delas no corredor, para um lado e para o outro. Ele acabaria por ir ter a garagem. Maura pensou no modo como morrera a Senhora dos Ratos. Lembrou-se do brilho dos estilhaços espalhados no peito da morta. Pensou na destruição que uma bala Glaser com cartucho de cobre provocava no corpo humano. O chumbo rebentava e trespassava os órgãos internos. A ruptura dos vasos sanguíneos, a hemorragia maciça na cavidade torácica. Foge, sai de casa. E depois? Gritava pelos vizinhos. Batia às portas. Nem sequer sabia quais eram os vizinhos que estavam em casa nessa noite. Os passos aproximaram-se mais. É agora ou nunca. Maura correu para a porta lateral e, ao abri-la, sentiu uma lufada de ar frio. Precipitou-se para o quintal. Os pés descalços enterraram-se, até aos tornozelos, na neve que entrou em cascata, bloqueando a ombreira e impedindo-a de fechar a porta. Deixou entreaberta, avançou para o portão e levantou o trinco emperrado pelo frio. Deixou cair o telemóvel ao tentar abrir o portão, empurrando-o contra a barreira de neve que se formara entretanto. Porém, conseguiu entreabri-lo o suficiente para passar e entrou aos tropeções no quintal à frente da casa. Todas as casas da sua rua estavam às escuras. Desatou a correr, sentindo a neve a queimar-lhe os pés descalços. Tinha acabado de chegar ao passeio quando ouviu seu perseguidor também a mexer no portão, a tentar abri-lo mais. O passeio estava implacavelmente exposto. Maura contornou as sebes, em direção ao quintal de Mr. Telukin. Mas ali os montes de neve eram ainda mais altos, davam-lhe quase pelos joelhos, e ela teve de avançar a custo. Sentia os pés dormentes e as pernas enregeladas. O reeixo do luar na neve transformava-a num alvo fácil, num vulto negro que contrastava com um impiedoso mar de brancura. Ao avançar, com as pernas atoladas, perguntou a si própria se naquele momento ele estaria a apontar-lhe uma arma. Enterrou-se num monte que lhe dava pelas coxas, caiu e experimentou o sabor da neve. Ajoelhou-se e começou a rastejar, recusando-se a ceder, a aceitar a morte. Mesmo sem sentir as pernas, continuou a avançar e a ouvir passos atrás dela. Sutcliffe estava disposto a matá-la. De repente, fez-se luz no meio da escuridão. Maura levantou a cabeça e avistou uns faróis acesos. Era um carro que se aproximava. A minha única oportunidade. Com um soluço, Maura levantou-se de repente e desatou a correr para a rua. A agitar os braços, a gritar. O carro derrapou a parar mesmo em frente dela. O condutor saiu. Era uma gura alta e imponente, que foi ao seu encontro no meio daquela brancura espectral. Maura achou-a lentamente, começou a recuar. Era o padre Broff. Acalme-se. Está tudo bem, disse ele em voz baixa. Maura virou-se e olhou para a casa, mas não viu ninguém. Onde está ele? Para onde foi? Naquele momento aproximaram-se mais luzes. Pararam mais 2 carros. Maura viu o pirilampo azul de um carro patrulha e levantou a mão diante dos faróis, tentando distinguir os vultos que avançavam para ela. Ouviu Risoli gritar. Doutora, está bem? Eu tomo conta dela, disse o padre Broff. Onde está o Sutcliffe? Não o vi. Em casa, respondeu Maura. Ele esteve em minha casa. Meta-a no seu carro, padre, ordenou Risoli. E não a deixe. Maura ainda não se mexera. Parecia colada ao chão quando o padre Broff se aproximou dela. O padre despiu o casaco e pôs-o sobre os ombros. Cingiu-a com o braço e ajudou-a a entrar no carro. Não percebo. Por que está aqui? Perguntou ela em surdina. Tio, vamos abrigá-la deste vento. O padre Broff sentou-se ao lado dela. Quando o jacto de ar do radiador lhe atingiu os joelhos e a cara, Maura conchegou mais o casaco para se aquecer, mas os seus dentes tremiam tanto que ela nem conseguiu falar. Pelo para-brisas avistou uns vultos em movimento na rua. Reconheceu a silhueta de Belry Frost quando ele se aproximou da porta da frente do lado dela. Viu Risoli e um agente a dirigirem-se para o portão lateral da casa, de arma apontada. Virou-se e olhou para o padre Broff. Embora não conseguisse ler-lhe a expressão, sentiu a intensidade do seu olhar, que nada cava dever ao calor do seu casaco. Como é que soube? Perguntou ela em voz baixa. Como não consegui telefonar-lhe, contactei a detetive Risoli. Ele pegou-lhe na mão, tomou-a entre as suas. Um gesto que deixou Maura de lágrimas nos olhos. De repente, não conseguiu olhar para ele. Olhou em frente, para a rua, e viu-a através de uma nuvem de cores quando ele encostou a mão dela aos seus lábios, num beijo terno e prolongado. Afastou as lágrimas, e a rua recuperou a nitidez. O que viu, alarmou-a, vultos a correr. A silhueta de Risoli, iluminada pelos pirilampos azuis, que atravessava a estrada a correr. Frost, de arma em riste, agachado atrás do carro patrulha. Por que vêm eles todos na nossa direção? O que sabem eles que nós não sabemos? Tranquem as portas, disse ela. Broff olhou para ela, atrapalhado. O quê? Tranquem as portas. Risoli gritava-lhes da rua. Eram gritos de aviso. Ele está aqui. Está agachado atrás do nosso carro. Maura virou-se para o lado, tateando a porta à procura do botão, frenética porque não conseguia descobri-lo às escuras.
A sombra de Matthew Sutcliffe apareceu do lado de fora do vidro do lado dela. Maura encolheu-se quando a porta se abriu e o ar frio entrou. Saia do carro, padre, ordenou Sutcliffe. O padre ficou imóvel e respondeu tranquilamente: as chaves estão na ignição. Leve o carro, doutor Sutcliffe. A Maura e eu vamos sair. Não, só você. Só saio se ela sair também. Caraças, saia do carro, padre. Maura tinha o cabelo arrepelado e a arma apontada à têmpora. Por favor, faça o que ele diz. Já pediu ela, em voz baixa. Está bem, respondeu Broff, em pânico. Eu faço. Eu saio. O padre abriu a porta e saiu. Sutcliffe disse a Maura: passe para o volante. A tremer, desajeitada, Maura passou por cima da alavanca das mudanças e sentou-se no lugar do condutor. Olhou de lado lá para fora e viu Broff junto do carro, a olhar para ela e sem saber o que fazer. Rizzoli gritava-lhe que se afastasse, mas ele parecia paralisado. Disse Sutcliffe. Maura engrenou a primeira e levantou o pé do travão. Carregou com o pé descalço no acelerador e depois tirou-o. Você não me pode matar, disse ela. A lógica, doutora. Isles recuperara o autodomínio. Estamos cercados pela polícia. Você precisa de mim como refém. Precisa que eu conduza este carro. Passaram alguns segundos. Uma eternidade. Maura ficou sem fôlego quando ele afastou a arma da cabeça dela e lhe encostou o cano, com força, à coxa. E você não precisa da perna esquerda para conduzir. Quer conservar o joelho, ou não? Maura engoliu em seco. Quero. Então, vamos. Maura carregou no acelerador. O carro começou a avançar lentamente e passou pelo carro patrulha junto do qual Frost estava agachado. À frente deles via-se a rua às escuras, desobstruída. O carro continuou a andar. De súbito, Maura viu o padre Broff pelo retrovisor, a correr atrás deles, iluminado pelos lampejos azulados do pirilampo do carro patrulha. Broff agarrou-se à porta do lado de Sutcliffe e abriu-a, meteu o braço lá dentro, agarrou no braço de Sutcliffe e tentou puxá-lo para fora. O disparo projetou o padre para trás. Maura abriu a porta do seu lado e atirou-se do carro em andamento. Caiu no pavimento gelado e viu os clarões ao bater com a cabeça no chão. Por instantes, não conseguiu mexer-se. Ficou ali no escuro, entorpecida pelo frio, sem sentir dor nem medo. Sentia apenas o vento e os ocos de neve penugentos na face. Ouviu alguém a chamá-la muito ao longe. O som aumentou de intensidade. Doutora! Doutora! Maura abriu os olhos e encolheu-se ao ver o foco da lanterna de Rizzoli. Virou a cabeça para o lado e avistou um carro a 10 metros, com o para-choques enfeixado numa árvore. Sutcliffe, deitado no chão, de barriga para baixo, tentava levantar-se, com as mãos algemadas atrás das costas. Padre Broff, disse Maura em voz baixa. Onde está o padre Broff? Já chamamos a ambulância. Maura levantou-se devagar e olhou para o fundo da rua, onde Frost estava agachado junto do corpo do padre. Não, pensou. Não se levante por enquanto, disse Rizzoli, tentando imobilizá-la. Mas Maura empurrou-a e levantou-se, com pouca reza nas pernas e um nó na garganta. Mal sentiu o gelo debaixo dos pés descalços ao aproximar-se de Broff, a cambalear. Frost levantou a cabeça quando ela chegou ao pé deles. É uma ferida no peito, disse ele em voz baixa. Ajoelhando-se ao lado dele, Maura abriu a camisa do padre e viu o sítio em que a bala entrará no corpo. Ouviu o som terrível do ar a ser sugado para o peito. Encostou a mão à ferida e sentiu o sangue quente e a carne viscosa. Broff tremia de frio. O vento varria a rua, cortante. E eu aqui com o teu casaco vestido, pensou ela. O casaco que me deste para me aquecer. Através do uivo do vento, Maura ouviu a sirene da ambulância que se aproximava. Broff tinha o olhar turvo e estava quase a perder os sentidos. Fique comigo. Está a ouvir-me? A voz de Maura começou a falhar. Você vai viver. Maura debruçou-se, com as lágrimas a cair sobre o rosto dele, e disse-lhe ao ouvido: por favor, faça isso por mim. Tem de viver. Tem de viver. Capítulo 23. Na sala de espera do hospital, a televisão estava sintonizada, como sempre, na CNN. Maura estava sentada com o pé ligado apoiado numa cadeira e de olhar show nas notícias que passavam na banda móvel do ecrã, mas sem conseguir registrar uma única palavra. Apesar de já ter vestido uma camisola de lã e umas calças de bombazina, continuava com frio e nem acreditava que pudesse voltar a sentir-se quente. 4 horas, pensou. Há 4 horas que ele estava na mesa de operações. Olhou para a mão e reparou que ainda tinha o sangue de Daniel Broff debaixo das unhas. Ainda sentia o coração dele a pulsar, como um pássaro a debater-se na palma da sua mão. Nem precisava de ver uma radiografia para saber quais os estragos provocados pela bala. Vira o percurso letal que uma glaze de ponta azul descrevera no tórax da Senhora dos Ratos e sabia o que os cirurgiões enfrentavam nesse momento. Um pulmão dilacerado pelos estilhaços.
O sangue a jorrar de 12 pontos diferentes. O pânico que se apoderava dos membros da equipa na sala de operações quando viam uma vida esvair-se em sangue e os cirurgiões não conseguiam estancar a hemorragia a tempo. Levantou a cabeça quando Rizzoli entrou na sala, com uma chávena de café e um telemóvel na mão. Encontramos o seu telemóvel junto do portão lateral, disse ela, entregando a Maura. E o café é para si. Bebam. Maura bebeu um gole. Estava demasiado doce, mas nessa noite o açúcar soube-lhe bem. O seu corpo cansado e dorido recebia de boa vontade qualquer fonte de energia. Posso fazer-lhe mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Perguntou Rizzoli. Preciso, respondeu Maura, levantando a cabeça. Quero que me diga a verdade. Eu digo sempre a verdade, doutora. Bem sabe. Então diga-me que o Vitor não teve nada a ver com isto. Não teve. Tenha certeza absoluta, tanto quanto é possível. O seu ex-marido pode ser o maior patife do mundo. Pode ter-lhe mentido. Mas tenho a certeza que ele não matou ninguém. Maura reclinou-se no sofá e suspirou. De olhar na chávena fumegante, perguntou. E Matthew Sutcliffe? É mesmo médico. De facto, licenciou-se na Universidade de Vermont. Fez o internato em Boston. É interessante, doutora. Se o nosso nome é antecedido por senhor doutor, somos muito importantes. Podemos entrar no hospital, dizer ao pessoal que o nosso doente acabou de ser admitido, e ninguém nos questiona. E muito menos quando um familiar do doente telefona e conta a nossa história. Um médico que trabalha como assassino contratado. Não sabemos se a Octagon o contratou. Aliás, estamos convencidos de que a empresa não tem nada a ver com estes assassínios. O Sutcliffe deve ter tido as suas próprias razões. Que razões? Para se proteger. Para ocultar a verdade sobre o que aconteceu na Índia. Ao ver o ar confuso de Maura, Rizzoli acrescentou. A Octagon acabou por fornecer aquela lista do pessoal que trabalhava na fábrica deles, na Índia. E havia um médico. Era ele. Rizzoli fez um sinal armativo. O senhor Dr. Matthew Sutcliffe. Maura olhou para a televisão, mas o seu pensamento não estava nas imagens que se sucediam no ecrã. Pensava em piras funerárias, em crânios selvaticamente fracturados. E lembrou-se do seu pesadelo em que o fogo consumia a carne humana. Dos corpos, ainda a mexer, ainda a contorcer-se no meio das labaredas. Em Bhopal morreram 6.000 pessoas, disse ela. Rizzoli reagiu com um aceno de cabeça. Mas na manhã seguinte, havia centenas de milhares que ainda estavam vivas. Maura olhou para Rizzoli. Onde ficaram os sobreviventes de Bara? Não é possível que a senhora dos ratos tenha sido a única. E se não foi, o que aconteceu aos outros? Olharam uma para a outra. Ambas compreendiam agora o que Sutcliffe pretendera desesperadamente ocultar. Não o acidente em si, mas as consequências. E o papel que desempenhara nele. Maura pensou no terror que ele devia ter sentido nessa noite, depois de a nuvem venenosa ter atravessado a aldeia. Famílias inteiras, mortas nas suas camas. Corpos espalhados lá fora, imóveis na sua agonia anal. O médico da fábrica devia ter sido o primeiro a comparecer no local para avaliar os estragos. Talvez não se tivesse apercebido de que algumas vítimas ainda estavam vivas senão depois de tomada a decisão de incinerar os cadáveres. Talvez tivesse sido um gemido a alertá-lo, ou um espasmo, quando arrastavam os corpos para a pira. Com o cheiro da morte e da carne queimada a elevar-se no ar, ele devia ter ficado em pânico ao olhar para os vivos. Mas, nessa fase, já não era possível voltar atrás. Já tinham ido longe demais. Era isto que vocês não queriam que o mundo soubesse, o quiseram aos vivos. Por que é que ele a atacou esta noite? Perguntou Rizzoli. Maura abanou a cabeça. Não sei. Você viu no hospital. Falou com ele. O que se passou lá? Maura pensou na sua conversa com Sutcliffe. Tinham ficado a olhar para Úrsula e a falar da autópsia, das análises e dos relatórios, e das despistagens toxicológicas. Creio que saberemos a resposta quando usarmos a autópsia, disse ela. O que espera descobrir? O motivo pelo qual Úrsula sofreu uma paragem cardíaca. Você esteve lá nessa noite, e disse-me que ela estava em pânico antes de sofrer o ataque, que parecia aterrada. Porque ele estava lá. Maura concordou. Ela sabia o que ia acontecer e não podia falar porque tinha um tubo enado na garganta. Já presenciei muitos ataques cardíacos. Sei como são. Toda a gente a correr para a sala. Uma grande confusão. Meia dúzia de medicamentos a serem administrados ao mesmo tempo. Maura hesitou. Úrsula era alérgica à penicilina. Isso aparece na despistagem toxicológica. Não sei. Mas ele devia estar preocupado com isso, não acha? E eu fui a única a insistir no teste. Detetive Rizzoli. Viraram-se ambas para trás e viram uma enfermeira da sala de operações à porta. O Dr. Demetrius manda dizer que correu tudo bem. Estão a fechá-lo neste momento. Daqui a cerca de 1 hora, o doente deve passar para o CI do bloco operatório. A doutora Isles gostaria de vê-lo. Não poderá receber visitas tão depressa. Continua entubado e sedado. Será preferível voltar mais tarde. Talvez depois do almoço. Maura concordou com a sugestão e levantou-se. Rizzoli fez o mesmo.
Eu levo-a à casa, disse ela. O sol já tinha nascido quando Maura entrou em casa. Olhou para o rastro de sangue seco que deixará no chão, a prova da sua experiência penosa. Percorreu todas as divisões, como que a reclamá-las à escuridão, para se certificar de que aquela continuava a ser a sua casa, de que o medo não tinha lugar dentro daquelas paredes. Entrou na cozinha e viu que alguém já pregara umas tábuas no sítio do vidro partido para impedir que o frio entrasse. Por ordem de Jane, sem dúvida. Algures, um telefone começou a tocar. Maura pegou no auscultador do telefone de parede, mas não havia sinal. A linha ainda não tinha sido reparada. O meu telemóvel, pensou. Entrou na sala, onde deixará a carteira. Quando pegou no telemóvel, este já tinha deixado de tocar. Digitou o seu código para ouvir a mensagem. A chamada era de Victor. Maura deixou-se cair no sofá, estupefacta por ouvir a voz dele. Sei que ainda é muito cedo para te telefonar. E talvez estejas a pensar por que diabo me has de dar ouvidos, depois de tudo o que aconteceu. Mas agora está tudo esclarecido. Sabes que não tive nada a ganhar com este caso. E por isso talvez acredites em mim quando te digo que sinto muito a tua falta, Maura. Acho que podíamos tentar outra vez. Podíamos criar mais uma oportunidade. Dá-me outra oportunidade. Está bem? Por favor. Maura deixou-se ficar sentada no sofá durante algum tempo, com o telefone nas mãos entorpecidas e a olhar para a lareira apagada. Nem todas as chamas se podiam reacender, pensou. Era preferível que algumas permanecessem extintas. Guardou o telemóvel na carteira, levantou-se e foi limpar o sangue que estava no chão. Por volta das 10 horas da manhã, o sol tinha finalmente rompido através das nuvens. No caminho para casa, Risoli foi obrigada a semicerrar os olhos para se proteger do seu reeixo na neve que acabará de cair. As ruas estavam silenciosas e os passeios imaculadamente brancos. Naquela manhã de Natal, sentia-se renovada, liberta de todas as dúvidas. Tocou na barriga e pensou, acho que só nos temos um ao outro, miúdo. Estacionou o carro em frente do seu prédio e saiu. Parou ali, ao sol e ao frio, para inspirar uma boa lufada de ar puro. Feliz Natal, Jane. Jane com o imóvel, com o coração aos pulos. Virou-se lentamente. Gabriel estava à porta do seu prédio. Jane viu aproximar-se, mas não conseguiu lembrar-se de nada para lhe dizer. No passado, tinham sido tão íntimos um com o outro como um homem e uma mulher podiam ser. Mas agora estavam ali, calados como se fossem dois estranhos. Julguei que estavas em Washington, disse ela, porém me cheguei há cerca de 1 hora. Apanhei o primeiro avião de Colômbia. Gabriel hesitou. Obrigada por me teres dito, acrescentou ele serenamente. Pois, está bem. Jane encolheu os ombros. Eu não tinha a certeza que quisesse saber. Por que não havia de querer? Porque é uma complicação. A vida é uma série de complicações. Temos de lidar com elas à medida que vão surgindo. Que resposta tão banal. O homem de fato cinzento. Fora a sua primeira impressão sobre Gabriel quando o conhecera, e era assim que o via nesse momento, à sua frente, de sobretudo escuro. Tão calmo e distante. Há quanto tempo sabias? Perguntou ele. Só há uns dias é que tive a certeza. Fiz um daqueles testes de gravidez caseiros, mas acho que já desconava há umas semanas. Por que esperaste tanto tempo para me dizer? Eu não tencionava dizer-te nada, porque não pensava cá com ele. Por quê? Jane riu-se. Por uma razão. Não tenho jeito para lidar com crianças. Quando alguém me entrega um bebê, não sei o que fazer com ele. Ponho-o a arrotar ou mudo-lhe a fralda. E como hei de trabalhar se tiver um bebê em casa? Não sabia que os polícias se comprometiam a não ter-lhes. Mas é tão difícil, sabes? Olho para as outras mães e não sei como conseguem. Não sei se serei capaz. Jane exalou uma nuvem esbranquiçada e endireitou-se. Pelo menos, a minha família vive cá. Tenho a certeza que a minha cara é encantada por tomar conta do bebê. E há um infantário aqui perto. Hei de passar por lá para saber a partir de que idade os aceitam. Então, é isso. Tens tudo organizado. Mais ou menos. Até quem vai tomar conta do nosso bebê. O nosso bebê. Jane conteve-se, pensando na vida que crescia dentro de si, que era uma parte do próprio Gabriel. Ainda preciso de acertar alguns pormenores. Ele continuava impecável, ainda a desempenhar o papel do homem de fato cinzento. Mas, quando falou, Jane detectou uma certa irritação que a surpreendeu. E onde é que eu entro? Perguntou ele. Fizeste todos esses planos e não te lembraste de mim nem sequer uma vez. Não é que eu esteja admirado. Ela abanou a cabeça. Por que estás tão aborrecido? É sempre a mesma coisa, Jane. Não consegues mudar. Jane Risoli toma as rédeas da sua própria vida. Totalmente segura dentro da sua carapaça. Quem é que precisa de um homem? Com os diabos, tu não. O que queres que eu diga? Tens de fazer uma opção. E já te disse que com o bebê. Jane começou a dirigir-se para a porta do prédio, avançando impetuosamente através da neve. Ele agarrou-lhe no braço. Não estou a falar do bebê. Estou a falar de nós. Opta por mim, Jane, disse ele, baixinho. Jane virou-se para ele.
O que quer isso dizer? Quer dizer que podemos fazer isto juntos. Quer dizer que me deixas furar a carapaça. Só assim é que isto pode resultar. Tu deixas que eu te magoe e eu deixo que tu me magoes. Ótimo. Ficamos os dois cheios de cicatrizes. Ou acabamos por conar um no outro. Mal nos conhecemos. Conhecemos-nos suficientemente bem para termos feito um bebê. Jane sentiu-se corar e, de repente, não conseguiu olhar para ele. Concentrou-se na neve. Não estou a dizer que vamos conseguir. Nem sequer sei ao certo como é que isto vai funcionar. Tu aqui e eu em Washington. Gabriel hesitou. Sejamos honestos. Às vezes, Jane sabe ser muito mazinha. Ela riu-se e esfregou os olhos. Eu sei. Céus, eu sei. Mas outras vezes. Gabriel tocou-lhe na face. Outras vezes, pensou ela, vês-me como sou. E isso assusta-me. Não, aterra-me. Talvez este seja o maior acto de coragem da minha vida. Porém, levantou a cabeça e olhou para ele. Respirou fundo. E disse, acho que te amo. Capítulo 24. 3 meses mais tarde. Maura sentou-se na segunda ala de bancos da igreja de Santo Antônio, e o som do órgão despertou nela recordações da infância. Lembrou-se da missa de domingo na companhia dos pais e de como os bancos da igreja eram duros e impiedosos, quando alguém passava meia hora sentado neles. Nunca estava quieta, tentando sentir-se confortável, e o pai sentava ao colo, o melhor poleiro de todos porque era acompanhado de 2 braços protetores. E dali ela observava os vitrais das janelas e as imagens que a amedrontavam. Joana d'Arc, amarrada à estaca. Jesus pregado na cruz. Os santos, curvados diante dos carrascos. E sangue, muito sangue, derramado em nome da fé. Nesse dia, a igreja não tinha um aspecto ameaçador. A música do órgão era alegre. Grinaldas de oures cor-de-rosa adornavam as naves laterais. Maura viu crianças abalouçarem-se, satisfeitas, ao colo dos pais, crianças não afetadas pelas imagens de sofrimento estampadas nos vitrais. O órgão começou a tocar a Ode à Alegria, de Beethoven. 2 damas de honor envergando o fato cinzento claro começaram a descer a nave central. Maura reconheceu-as. Eram 2 agentes da polícia de Boston. Nesse dia, os bancos estavam repletos de polícias. Maura olhou para trás e viu Belry Frost e o detetive Sleeper lá a seguir a dela, ambos descontraídos e bem dispostos. Quando os polícias e as famílias se reuniam na igreja, era quase sempre para chorar a morte de alguém. Nesse dia, Maura viu sorrisos e vestidos de cores garridas. Porém, apareceu Jane, pelo braço do pai. Por uma vez, o seu cabelo escuro fora amansado e penteado com elegância. O fato de cetim branco, com um casaco largo, não disfarçava totalmente a barriga. Ao aproximar-se do banco de Maura, os olhares de ambas cruzaram-se por instantes. Jane revirou os olhos, como que a perguntar, acredita que eu estou a fazer isto? Depois, concentrou-se no altar, em Gabriel. Às vezes, pensou Maura, as estrelas alinham-se, os deuses sorriem e o amor tem uma oportunidade. Apenas uma oportunidade, é só isso que se pode esperar. Não há garantias, não há certezas. Gabriel pegou na mão de Jane. Em seguida, viraram-se para o altar. Nesse dia estavam unidos, mas de certo haveria outros dias em que trocariam palavras de cólera ou em que o silêncio faria gelar a casa. Dias em que o amor caria em suspenso, como uma ave a voar só com uma asa. Dias em que a irascibilidade de Jane e a natureza mais fria de Gabriel os empurrariam para os seus próprios cantos, e em que ambos questionariam a sensatez daquela união. E depois haveria dias como aquele. Dias perfeitos. A tarde já ia adiantada quando Maura saiu da igreja de Santo Antônio. Estava um dia de sol, e pela primeira vez ela sentiu calor no ar. O primeiro sussurro da primavera. Conduziu com a janela aberta, deixando entrar os aromas da cidade. Não ia para casa, mas para o bairro de Jamaica Plain, para a igreja da paróquia de Nossa Senhora da Luz Divina. Transpôs a porta maciça e entrou numa atmosfera de penumbra e de silêncio. As janelas de vitral captavam os últimos raios de sol. Viu apenas 2 mulheres, sentadas uma ao lado da outra no banco da frente, com a cabeça inclinada, a rezar. Maura dirigiu-se para o nicho. Ali acendeu 3 velas por 3 mulheres. Uma pela irmã Úrsula, uma pela irmã Camille, e uma por uma leprosa sem rosto, cujo nome nunca viria a saber. Não acreditava no céu nem no inferno, nem sequer sabia se acreditava na alma eterna. Mas ali, naquele local de culto, acendeu 3 velas e sentiu-se confortada, porque acreditava na força da lembrança. Só os esquecidos morriam verdadeiramente. Saiu do nicho e reparou que o padre Brophy estava nesse momento junto das 2 mulheres, dirigindo-lhes palavras de consolo. Levantou a cabeça, e os olhares de ambos cruzaram-se, enquanto os derradeiros raios de sol atravessavam as janelas e projetavam tonalidades de muitas cores. Por instantes, ambos esqueceram onde estavam.
Quem eram? Maura ergueu a mão, num gesto de despedida. Saiu da igreja e regressou ao seu mundo. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!